Boa noite a todos, um feliz sábado. Que bom que você pode vir à casa de Deus hoje para louvar e adorar a Deus. Mesmo com essa chuva e depois de uma semana tão louca de sol, 30 graus e chuva e frio de 9 graus, como é Curitiba sempre, né? Pra gente esquentar um pouquinho nesse dia frio, eu quero convidar vocês a se colocarem em pé e louvarem a Deus junto com a gente. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, na jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém? É muito bom sabermos que quando estamos com Deus, nós podemos descansar sem preocupação. E quando nós passamos mais tempo com Deus, nós transbordamos o amor dele. Vamos cantar a nossa próxima música agora, que é Transbordar. Vem
sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar e com toda a força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar e com toda a força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. E a igreja assim junto. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Amém. Quando nós andamos com Deus, nós realmente transbordamos o amor dele. Porque na Bíblia diz que tudo que nós formos fazer, devemos fazer para a honra e glória de Deus. Porque é tudo por ele. Os céus proclamam
que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz, com sons de glória, ecoa em nosso coração. Com a gente. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão. Quero ver a igreja com força. E nossa voz, com sons de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor fez e faz em nossa vida e fará. Senhor, também te agradeço por mais esse sábado, por estarmos aqui louvando e agradecendo o seu nome. Que o Senhor possa ser o centro da nossa vida e do dia de hoje, do culto de hoje. Que a palavra que vamos ouvir, que o louvor que fizemos aqui possa chegar ao teu trono de graça e alcançar nosso coração também. Fica conosco, perdoa todos os nossos pecados. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, vocês que vieram hoje, além de receberem um louvor assim muito bonito, obrigado pessoal do louvor, ficou muito show. Vocês também vão receber a palavra de Deus através do pastor Luiz e também
a oportunidade de ganhar alguns presentinhos que nós trouxemos aqui para sortear entre vocês. Eu vi que vocês são bem felizes. Mas, como eu não sou uma pessoa muito animada, eu chamei uma pessoa bem mais animada que eu, que é o Fred, que vai fazer o sorteio para a gente. Eu só vou ajudar. Pessoal, boa noite, tudo bom? Eu não sou tão animado assim, como ela falou, né? Mas tá bom. Tudo bem com vocês? Boa noite? Então tá bom. Quem quer um presente? Quem quer uma lembrança? Aí, ó, tem gente que quer, hein? Vamos lá, pessoal? Então, vamos sortear primeiro... Só uma dúvida, todo mundo tem número? Todo mundo pegou o número? Os Pegou não? sim, pegou sim. Caraca, querem 2, né? Depois a gente se vê. Então, aqui, ó, um livro, Sonhe Alto, ó, do Ben Carson, baita livro, hein, gente? Eu não peguei número, eu quero. Quem quer esse livro aqui, hein? Ó lá, vamos lá? Pode sortear. Os tambores. 53! Ei, vem pra cá, Ira! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Vamos pro próximo, hein, gente? Vamos pro próximo. O que vocês querem? Querem comida, docinho ou querem mais um livro? Hein? Um livro? Comida? Ah, comida. Quem quer esse pacote aqui, ó? Ó, a molecada quer, tá com fome. Vai, pode sortear. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê aqui? 30! 30! Opa, tá ali, ó. Vamos fazer a entrega delivery aqui, tipo iFood. Vem, seja bem-vinda. Obrigada, senhora, por ter vindo. Deus abençoe, viu? Isso aí, Carol. Opa, aqui ela falou uns que até eu quero, hein? Eu não tenho número aqui. Ó, vou lá pro... Meu, esse daqui é o melhor que tá tendo, hein? Quem que quer esse daqui, hein? Pode sortear. 8, quem tá com 8? Quem tá com 8? Ó, ninguém com 8? Nossa, ninguém é a luz do mundo. Aqui, ó. Pode sortear outro, vamos lá. Tadã. 25! Opa! Pode ir, eu vou deliver. Vamos lá, vamos lá. Aqui, Deus abençoe, seja bem-vindo. Vamos, próximo, hein? Tá. Bom, tem um aqui que eu já gostei assim do nome, como ele é feito, né, Carol? Parece um Indiana Jones, né? Bem diferente, hein? Chama Detetive Isaac, hein? Quem quer o detetive? É o 38. Não? 38? Bruninho, vem buscar, Bruninho. Não vem? Era mentira. Pode sortear outro. (47). Opa, o irmão aqui. Boa noite, tudo bem com o senhor? Maravilha, muito obrigado, seja bem-vindo. Deus abençoe, viu? Maravilha, hein? Opa, tem uma dica aqui, que alguém quer essa caixinha aqui, ó, ao leite. Vamos ver, 28, quem está com 28? Ó, vem lá do fundo. Boa, seja bem-vinda, viu? A Igreja do Batel, jovens do Batel, nosso culto. Seja muito bem-vindo, seu chocolatinho. Opa, nem vou conferir, hein? Vamos ver. Mais um, hein? Branco, preto, normal. Nossa, tem muita variedade, hein? Vai ser o Kit Kat agora, hein? Quem quer um Kit Kat? Ó, molecada de novo, esses moleques são demais. 20. Não? Opa, qual que você quer? O dark, branco, médio? O dark está aqui na mão, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter vindo, viu? Deus abençoe. Vamos lá, hein? A gente tem mais 2 ainda. Molecada, não desistam, hein? Ó, 2, número 2. Quem é o número 2? É você? É você, Fernando? Não? Próximo para o livro do namoro completo. 6, meia dúzia.
Opa, lá para jovem, isso aí. Tudo bem, a gente é tudo filho de Deus. Sei que você não vai mentir na casa dele, né? Tá aqui, ó. Seja bem-vinda, tá bom? Parabéns, Deus abençoe. Não, legal, legal. Tá tranquilo, nem precisa procurar. Deus abençoe. Vamos lá, hein, gente, ó. Eu vou sortear mais um livro aqui, porque livro é educação, né? E a gente precisa sempre conhecer mais. Fernando? Então vem buscar, Fernanda. Você vem aqui, cara. Dá um abraço. Seja bem-vindo, viu, cara? Obrigado por cantar com a gente. Deus te abençoe. Vamos lá, gente. Tem mais ainda, ó. O melhor da noite. Caixinha de som, caixinha de som. Molecada, vem buscar, hein? É sua, hein? 5. Não? Opa! Olha lá, olha o Samuca. Não, essa daí eu vou aí no Deliver, Samuca. Ei, isso aí, Deliver. Pô, velho, vocês estão com o número? Aê, Samuca, ganhou a caixinha. Valeu, cara. Valeu. Deus abençoe. Nosso músico, nosso maestro, Samuca. Vamos lá, gente. Tem mais alguns só, hein? Chocolatinho, branco ao leite. Vamos lá. Número 29. Quem? Ó, o Bruninho. Aê! Valeu, cara. Obrigado por nos ajudar. Deus abençoe. Vamos lá. Tem um aqui, ó. De onde vim para onde eu vou. 41. Olha lá, vem. Você quer o delivery, quer o iFood, né? Ah, o Fred está indo, vamos lá. Aqui, ó. Oh, seja bem-vindo, viu? Parabéns, Deus abençoe. É isso aí, galera. Tem mais 2, hein? Vamos lá. Esse é o próximo? Vamos fazer 2 de uma vez só. 26 é o branco. 26, vem buscar o branco. E pode sortear o outro. 26, irmão. Vai lá também. E o 10? Quem está com o 10? Pegar a última surpresa da noite. 13? Não é o 10, é o 13. Pode? Viu? Eu tentei, viu, Pia? Vamos lá, outro número para acabar. 36. Opa, legal. Obrigada, Fred. Não tá funcionando. Domingo a gente vai ter mais sorteio. E para vocês, principalmente desbravadores, a gente vai ter um jogo muito legal feito para os desbravadores. Na verdade, é sobre os desbravadores, Maíra? É um jogo muito legal. Então, venham domingo para receberem, talvez, não sei, o jogo. E agora eu quero convidar os famosos Vargas para cantarem aqui e louvarem o nome de Deus. Família Vargas. Boa noite, igreja. Feliz sábado. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Som.
meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça o teu poder se manifestar em mim. Hoje eu entrego todos os meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça o teu poder se manifestar. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça o teu poder se manifestar em mim. Amém. Amém. Muito obrigada, meninos. Voltem sempre. Quiserem frequentar aqui também, as portas estão abertas. Agora eu queria chamar o nosso convidado de hoje para passar a palavra de Deus, e também de amanhã e de domingo, o pastor Francisco, obrigada. Que ele veio de muito longe, igual muitos de vocês, lá da Igreja do Bom Retiro, ele é pastor lá, e eu só ouvi coisas muito boas a respeito do Senhor. Então, a palavra é toda sua. Boa noite, gente. A parte das coisas boas provavelmente é mentira, tá? Mas tudo bem. A gente faz de conta que é verdade, beleza? Meus amigos, nós vamos passar alguns momentos juntos. E o assunto que nós vamos abordar é o assunto igreja, tá? Igreja. Por algumas razões. Primeiro, porque é um dos assuntos que eu gosto bastante, e isso não é uma coisa antiga. Na verdade, eu odiei igreja e tudo que se referia à igreja por muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Sempre tive uma certa aversão à ideia de igreja como um todo, né? Eu não pertencia à igreja por muito tempo, na verdade, por basicamente toda a minha vida. Eu fui batizado em 2008, então daí para trás era só tiro, facada e bomba, mais ou menos, não necessariamente nessa mesma ordem, tá? E eu era daqueles indivíduos assim que gostava de ir na frente da igreja para fazer bagunça na frente da igreja, entendeu? Para atrapalhar o que estava acontecendo na igreja. A minha mãe era adventista, numa determinada fase, e eu
usava os ouvidos da minha mãe para fazer todo tipo de crítica que você pode imaginar à ideia de igreja. Né? E por uma ironia colossal do destino, e eu falo para minha esposa, ela sabe disso, que uma das coisas que me irritam em Deus é o senso de humor dele. Né? Deus tem um senso de humor fantasticamente irritante. Né? E devido ao senso de humor dele, com todas essas críticas e com todas as minhas opiniões adversas à igreja, ele me colocou como pastor. Então, irônico, né? E nesse processo todo, eu comecei a trabalhar para buscar soluções para aquilo que eu sempre critiquei a igreja. Então, a gente vai discutir algumas das minhas angústias durante esses dias que nós vamos passar juntos e as possíveis soluções para estes probleminhas, para essas coisas que nós encaramos no nosso dia a dia, né, de igreja, sobre o propósito dela, sobre a finalidade dela e, afinal de contas, sobre a nossa missão. Porque eu não sei se vocês já estão cansados de se arrastarem por esse mundão, assim como eu estou, né, esperando Jesus voltar, cantando quase que sempre aquele hino, ainda é longe Canaã, e esse hino está se tornando muito mais real do que deveria, né? Então, a ideia é que nós discutamos juntos, tá? O que a gente precisa fazer para que nós realmente sejamos o povo que vai terminar com a pregação do Evangelho de uma vez, para que Jesus volte. Essa é a ideia. Então, hoje, nós vamos começar com as bases disso, tá? Você pode colocar lá para mim? Muito bem. Então, eu quero que vocês me acompanhem aí no Evangelho de João, capítulo 14, tá? Este texto que nós vamos ler hoje vai ser a base de todas as reflexões que nós vamos ter hoje, amanhã pela manhã e domingo à noite. Então, na verdade, nós não teremos 3 mensagens, nós teremos uma mensagem dividida em 3 partes. Essa é a ideia. Ou seja, se você veio hoje, se lascou, para ouvir o final agora você vai ter que vir até domingo. Essa é a ideia, tá? Senão vai ficar pela metade. Beleza? Então, tudo que nós vamos falar aqui vai ser para tentar entender o que Jesus está falando nestes versinhos aqui. Então, vamos lá, João capítulo 14, verso 16, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Muito bem, passa lá para mim. Primeira coisa, nós vamos responder 2 perguntas hoje, uma que está no verso 16 e a outra que está no verso 17. A primeira pergunta é bem rapidão, só para a gente se situar aí, tá? Então, quem é o dito cujo Consolador que Jesus está falando aqui? A gente já sabe que é o Espírito Santo. Muito bem, pode passar para nós lá? Obrigado. A palavra Consolador, ela pode ter pelo menos 2 significados. A gente conhece muito o primeiro significado lá, que é advogado, né? Agora, em alguns textos, principalmente na versão grega do Antigo Testamento, a palavra Consolador é traduzida como instrutor, como professor. E, na verdade, nós vamos abordar a ideia do Consolador neste sentido. A nossa linha de raciocínio neste final de semana é que Jesus, ao ascender aos céus, ao subir aos céus, Ele nos enviou o Espírito Santo para que Ele não fosse somente o nosso advogado, o nosso consolador, mas necessariamente o nosso professor, o nosso instrutor. Essa é a função primordial dele na fase que Ele assume agora no plano da redenção, tá? Então, Ele é o grande substituto de Jesus aqui na terra, sendo o orientador, o organizador da igreja de Deus. Essa é a ideia. Só para você ter uma noção dos atributos do Espírito Santo ali, principalmente no Evangelho segundo João, pode passar lá para a gente, por favor? Ele vai ensinar, Ele vai nos fazer lembrar, Ele vai nos guiar até a verdade, para que Cristo seja glorificado em nós e através de nós. Pode passar. Então, olha quanta coisa Ele faz. Ele convence, Ele ensina, Ele faz lembrar, Ele anuncia, Ele fala, Ele ouve, Ele glorifica, Ele testemunha, Ele pode ser recebido, Ele pode ser
enviado. Então, a gama de atividades do Espírito Santo é muito grande. E você pode ver que, essencialmente, ele é aquele indivíduo que assume um papel de liderança agora. Então, por isso que Jesus diz lá, no momento em que ele está se despedindo dos discípulos, olha, convém que eu vá, para que então o Espírito Santo venha e ele consiga coordenar as operações da igreja. Essa é a ideia, tá? Próximo. Só para você ter uma ideia, livro de Atos, olha quanta coisa o Espírito Santo fez. Então, ele não foi só responsável pelo dom de línguas, muito pelo contrário, tem uma vasta gama de atividades do Espírito Santo. É ele quem move Filipe a entrar em contato com o eunuco, é ele que prepara Pedro para os emissários, é ele que ordena Pedro que vá, ele que dá a revelação daquela fome para o profeta Ágabo, que vai fazer com que Paulo reúna ofertas das igrejas e traga para Jerusalém. É ele que vai ordenar que se separem Paulo e Barnabé agora e que eles recebam imposição de mãos para que eles vão como emissários pregar o evangelho. É ele que guia as decisões do Concílio de Jerusalém, é ele que vai guiar o ministério de Paulo por toda a Ásia Menor e Europa, é ele que disse a Paulo que esperava ele em Jerusalém, e assim vai, tem muito mais coisa acontecendo lá. Então, só para você ter uma ideia ali, a igreja do livro de Atos, a igreja primitiva era uma igreja guiada em todas as suas instâncias pelo Espírito Santo, e é por isso que ela funcionava. Essa é a ideia. Tá? Alguns teólogos da antiguidade, aí, os teólogos mais clássicos, eles vão dizer que, na verdade, o livro de Atos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, essa é a premissa fundamental que a gente vai estabelecer aqui. Como é que uma igreja funciona? Uma igreja funciona de forma saudável a partir do momento que ela é conduzida e guiada pelo Espírito Santo. Se ela não for guiada pelo Espírito Santo, ela não funciona. Pelo menos não como Deus gostaria que ela funcionasse. Basicamente, o que a gente vai perceber é que muitas das coisas que nós fazemos, elas dão certo apesar de nós, e não por nossa causa. Na maioria das vezes, o que dá certo é apesar das nossas maluquices, né? Porque volta e meia a gente mede forças com Deus, né? Ele quer puxar a rédea da igreja e a gente puxa para cá. Ele tenta conduzir ela para onde ele acha que ela deve ir, a gente puxa para onde a gente queria que ela fosse. E assim a gente vive numa eterna confusão, numa eterna guerra, né? Segunda pergunta é a que está no verso 17 ali, onde ele diz assim: olha, vocês vão receber, o mundo não vai, porque o mundo não o conhece. A questão é, será que no nosso contexto, alguém nunca ouviu falar do Espírito Santo? Você conhece alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Nunca ouviu falar do Espírito Santo? Esse é um ponto. Você sabe que na cultura hebraica conhecimento não é informação. Tá? Então, a palavra para conhecimento no hebraico é uma palavrinha chamada yadá. Yadá, na verdade, significa relacionamento. Não é conhecimento no sentido de transmissão de informação. É relacionamento. Para você ter uma ideia da complexidade dessa palavra, ela é a mesma palavra que se traduz por sexo, tá? No Antigo Testamento. É a mesma palavra. Se você pegar aquelas traduções mais antigas da Bíblia, lembra? Você vai pegar assim, ó, Adão conheceu a sua esposa. Por quê? Porque é a mesma palavrinha. Ou seja, conhecer na Bíblia é a forma mais íntima que se pode ter de relacionamento. É onde você tem acesso às intimidades, aos segredos, porque você convive com a pessoa. Isso é conhecimento na Bíblia. Ou seja, quando Jesus diz que o mundo não o conhece, é porque o mundo não se relacionou com ele, não teve contato com ele, não teve intimidade com o Espírito Santo. Por isso não o conhece. Agora, ele diz para os discípulos algo muito interessante, porque ele diz assim: agora com vocês é diferente, porque vocês o conhecem. E conhecem por quê? Porque ele habita em vocês. Ele habita em vocês, por isso vocês são um grupo de pessoas diferentes. O Espírito Santo trabalha com todos, mas só habita
naqueles que receberam a Cristo pela fé e que aceitaram a Cristo pela fé. Essa é a diferença. Não é à toa que Jesus fala para Nicodemos: olha, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não entra no reino de Deus. Essa é a segunda parte da nossa discussão. Quantos de nós nasceram da água e quantos de nós nasceram do Espírito? Veja, a igreja, para funcionar, ela tem que ser guiada e conduzida pelo Espírito. Só que nós só seremos guiados e conduzidos pelo Espírito a partir do momento que nós nascemos do Espírito. Essa é a ideia. Pode passar. Agora, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2. Aqui Paulo vai deixar essas coisas um pouquinho mais interessantes. 1 Coríntios capítulo 2 é a introdução daquilo que é a apresentação da pior igreja que você pode ter noção da existência, tá? A gente acha que Laodiceia foi a igreja mais complicada do começo do cristianismo. Não, foi Corinto, disparado, tá? É uma igreja que tem muitas peculiaridades e Paulo agora está conversando com eles algumas coisas, e eu quero que você leia comigo a partir do verso 12, para a gente entender melhor um pouquinho o contexto, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Perceba que ele vai pegar o assunto de Jesus lá, ele vai colocar em termos mais práticos agora. Ele diz assim, ó: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Está vendo a função de instrutor, de pedagogo, de professor do Espírito Santo aqui? Conferindo coisas espirituais com espirituais. E agora Paulo vai fazer uma pequena categorização de pessoas. Ele vai dizer para a gente que a igreja é composta por alguns grupos de pessoas. O primeiro grupo está no verso 14. Ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, verso 1, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Então, basicamente, Paulo está dizendo para a gente que a igreja, pelo menos de Corinto, eu não conheço vocês, aliás, alguns de vocês eu conheço, mas de outros carnavais, né? Não sei qual é a realidade da igreja, então tudo que eu falar aqui está associado especificamente com a igreja de Corinto. Qualquer semelhança, mera coincidência, tá? Nós vamos discutir sobre a igreja de Corinto, certo? E na igreja de Corinto nós temos 3 grupos de pessoas, Paulo nos diz. Primeiro grupo de pessoas são as pessoas naturais. Segundo, as pessoas espirituais. E terceiro, as pessoas carnais. Quem são eles? Onde vivem? Do que se alimentam? Né? É o que a gente vai ver hoje no Globo Repórter. Né? Então, vamos lá, passa para a gente lá. Muito obrigado. Homem espiritual. Vamos começar pelo que é bom e terminar com a catástrofe, né? Que daí fica mais legal. Então, ó, o homem espiritual, ele usa uma palavrinha ali, tá? Chamada pneumáticos. Essa é uma palavra inventada por Paulo, não tem essa palavra fora da Bíblia, e nem fora dos escritos de Paulo. Ele é o único indivíduo que usa, ele faz isso para atazanar nosso juízo, ele inventa um monte de palavra que só ele sabe o porquê e só ele sabe o que significa. Então, tem momentos que você vai ter que escarafunchar a Bíblia ali para tentar entender o que se passava pela cabeça dele a partir das palavras que ele realmente inventou. E essa é uma das palavras que ele inventou. Então, o que é pneumático? Pneumático significa movido por vento. É isso. Tá? Impulsionado pelo vento. A almarada aí vai conhecer o dito cujo do motor pneumático. Tu já viu o motor pneumático? O que serve? Como é que funciona o motor pneumático? Ele não funciona pela pressão do ar? Pela pressão? Então, é isso. A ideia de um motor pneumático vem dessa palavrinha aqui. Então,
Paulo diz que as pessoas espirituais são pessoas que são impulsionadas, movidas pelo Espírito. Essa é a ideia, tá? Ou seja, Paulo tem uma concepção um pouquinho diferente a respeito de espiritualidade daquela que nós convencionalmente temos. A gente fala que uma pessoa é espiritual quando? Quando ela tem uma voz suave, né? Quando é gostoso de estar perto dela, ou quando ela fala, tipo aquela propaganda da antiga H2O, lembra daquela propaganda H2O, que no final você tinha assim, oh, quando a pessoa fala, né? Parece que a pessoa está lá sempre em êxtase, assim, né? Sempre relax e tal, calma, a pessoa que tem um verso bíblico para cada coisa que acontece na vida, a pessoa que lê a Bíblia o dia inteiro, que passa todos os momentos em oração, não é isso que a gente define por espiritualidade. Só que Paulo está falando assim, não tem nada a ver. A pessoa pode fazer tudo isso e não ser nem um pouquinho espiritual. Porque no final das contas, a pessoa espiritual não é a pessoa que fala de Deus, é a pessoa que se deixa conduzir por Deus. Essa é a ideia de espiritualidade para Paulo. O indivíduo que fica falando da Bíblia o dia inteiro, ele pode só ser chato no final das contas, né? É isso que pode acontecer, certo? Pode ser às vezes ritualista, pode às vezes ser só costume, entende? Não necessita necessariamente, não significa necessariamente que ele seja alguém espiritual, se ele não se sujeita à guia do Espírito. Essa é a ideia. Então veja que tem uma sequência. A igreja espiritual é aquela igreja que se permite ser guiada pelo Espírito. Só que ela só vai ser guiada pelo Espírito se os membros que a compõem nasceram do Espírito. E só nasceu do Espírito quem é conduzido e se deixa conduzir pelo Espírito. Tá? Essa é a sequência de eventos, certo? Muito bem. Então, significado ali, né? Coisas espirituais, pessoas espirituais, quem carrega coisas espirituais, a gente vai falar mais dessa palavra amanhã, tá? Pode passar lá, por favor? Olha só, James Dunn vai dizer o seguinte, para os oponentes de Paulo, a espiritualidade se destaca pela sabedoria superior, autopreocupação e separação. Afinal de contas, santo significa separado. Então, se eu sou santo, se eu sou espiritual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter distância do pecado e do pecador. Afinal de contas, luz e trevas não coabitam, elas não coexistem, né? Então, se você é pecador e eu sou santo, o que eu tenho que fazer? Para me purificar, eu tenho que me manter distante. Tiago diz que a gente tem que ser o quê? O que é a verdadeira religião, lembra? É cuidar dos órfãos e das viúvas e manter-se incontaminado pelo mundo. Você já ouviu isso em algum lugar? Muito bem, continuemos. Para Paulo, o homem espiritual destaca-se pelo seu amor e preocupação com quem? Com os outros. Não é necessariamente com ele. E por que ele não está tão preocupado assim com ele? Porque o indivíduo que nasceu do Espírito, ele tem a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Então ele sabe, não porque ele é perfeito, mas porque ele sabe que Deus é perfeito, e não porque ele é bom, e sim porque ele sabe que Deus é bom. Então, se ele sabe que Deus é bom e que Deus é perfeito, e o justificou através do sacrifício de Jesus, qual é a grande preocupação deste indivíduo? É levar outros à salvação, porque ele sabe que a dele já está garantida em Cristo Jesus. Quando a gente se preocupa demais com a nossa salvação, primeiro, a gente não tem certeza dela. Isso deve ser um cristianismo bem triste. Você vir à igreja, você fazer tudo o que você faz e não saber se você está salvo ou não. Deve ser uma vida bem deprimente. Segundo, a gente deixa de cumprir o propósito para o qual nós somos chamados. Nós não fomos chamados para ser salvos, nós fomos chamados para salvar. Então, quando eu olho demais para mim, eu perco oportunidades de olhar ao meu redor. Esse é o problema. Tratando em nível de igreja, toda igreja que é autocentrada se torna irrelevante. Toda igreja que é autocentrada se torna irrelevante. Por quê? Porque ela não existe para ser autocentrada, ela existe para ser um ponto de propagação. Agora, qual é o grande problema que nós temos enfrentado hoje como adventismo de uma forma geral? Não só aqui no Batel, mas lá no Bom Retiro, na Central, no Boqueirão, seja lá onde for, nós temos enfrentado este grande desafio. Na maioria dos casos, a gente gasta mais tempo para se retroalimentar do que para se expandir. Já percebeu isso? Todos os nossos recursos, as nossas forças, os nossos talentos, os nossos projetos, eles estão centrados, via de regra,
em fazer a máquina funcionar e não em espalhar a mensagem que nos foi entregada. Isso é um problema. Isso é um problema, porque a gente não foi chamado para inflar, a gente foi chamado para expandir. Certo? Que mais? Ele diz assim, pela sua preocupação com os outros, pela sua falta de egocentrismo e inveja, pela sua capacidade de distinguir. Aqui que eu quero que você preste atenção. Se você esquecer tudo que a gente vai falar hoje, beleza, só guarda isso daqui, tá? Olha só o que é espiritualidade para Paulo. É aquele indivíduo que sabe distinguir o que o amor dita daquilo que é meramente lícito, aquilo que vem de Deus daquilo que é meramente inspirado no sentido de inspirador, tá? Aquilo que é para o benefício da comunidade daquilo que meramente edifica o indivíduo. Então perceba que, para Paulo, espiritualidade não é só você saber o que é certo e o que é errado, mas é você necessariamente entender o porquê que aquilo é certo e o porquê que aquilo é errado. Não é só você saber o que pode e o que não pode. O indivíduo espiritual não fica perguntando a cada 5 minutos o que é pecado e o que não é, porque isso é chato para dedéu. Eu não sei se vocês fazem acampamento de carnaval aqui, fazem? Isso é uma coisa que está morrendo, né? A gente tentou fazer esse ano e a gente viu que está morrendo mesmo. Mas funcionou, até que funcionou, né? E a gente vai fazer um acampamento de carnaval, o pessoal fala assim, pastor, vamos fazer aquele momento de pergunta e resposta? Que lá nas antigas, o pessoal do grupo de risco aí da pandemia, que passou pela pandemia, vai lembrar, a antiga koinonia. Lembra da koinonia? Então, para a gente é pergunta e resposta. Que na verdade é só um momento em que a gente gosta de fazer os pastores passar vergonha. Essa que é a realidade. Essa é a parte mais divertida desse momento, né? E eu aboli isso de todos os lugares que eu passo. Acho que o último que a gente fez foi lá no Boqueirão. Mas aquela vez eu vi que estava falida, não faz mais, né? E a ideia é, você vai fazer um momento para responder coisas. E o que pergunta, cara? Nunca vem uma pergunta diferente. Sempre as mesmas perguntas. Pode usar brinco, pode ir no cinema, pode tomar café, pode tomar Coca-Cola, pode vir de calça na igreja. Meu Deus, que gastura, né? É tudo isso, pode isso, não pode aquilo, pode, é chato. Qual é o ponto? Eu não estou dizendo que a gente não deva conversar sobre isso, é legal conversar sobre essas coisas, mas ao ponto, quando eu reduzo a vida cristã a saber o que pode, o que não pode, você já percebeu como ela se torna bem infeliz? Eu não estou advogando nenhuma nem outra, tá? Eu só estou falando que a discussão em si, ela é tediosa. E por que a discussão em si é tediosa? Porque, na verdade, sempre que a gente pergunta, a gente não quer saber se pode, a gente quer uma carta de alforria para fazer. Essa é a verdade. Eu costumo brincar com os meus adolescentes lá da seguinte forma: se você não tem intenção de pular a cerca, tanto faz como tanto fez se ela é elétrica. Pegou a ideia? Se você não vai pular a cerca, por que você quer saber se ela é elétrica ou não? Você só precisa saber se ela é elétrica a partir de quando? Você está maquinando alguma coisa? Entendeu? Então, muitas dessas perguntas que nós corriqueiramente fazemos, no fundo, escondem o seguinte pensamento: até onde eu posso ir sem me lascar? Qual é o conjunto de regras aqui? Quais são os adendos, os parágrafos que tem na regra aqui, para eu saber quando eu posso negociar e o que não dá para negociar? Essa é a ideia. Então, vou colocar numa linguagem pastoral, tá? No fundo, gente, o que a gente quer é saber o quão perto do inferno a gente pode chegar sem se perder. Essa é a verdade. No fundo, a gente quer saber quão perto do inferno eu posso ir sem me perder. O que Paulo está falando? O indivíduo espiritual, ele cresceu. Ele não vive por regra, ele vive por princípio. A minha filha tem 9 anos. Amanhã, provavelmente, vocês vão conhecer ela. Por isso que eu estou fazendo jiu-jitsu, entendeu? É por isso, ela já está com 9. Jesus pode não ter data para voltar. Eu tenho. Antes dela completar 16. Então, me ajudem. Tá? Porque eu não quero ter que usar as minhas habilidades marciais com o primeiro indivíduo que aparecer na porta de casa. Assim, eu vim conhecer sua filha. Eu falei, não. Né?
Então, me ajudem, tá? E a minha filha tem algumas regras. Agora a gente está fazendo essa transição de regra para princípio, mas minha filha tem algumas regras lá em casa. Por exemplo, a minha mesa, lá no escritório, a minha biblioteca, é lá na nossa casa a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que mexer, certamente morrerás. É assim. Não tem negociação, tá? Eu tenho minhas pilhas de livros lá, tem a pilha da minha pós-graduação, tem a pilha do sermão que eu estou preparando, tem a pilha dos livros que eu estou lendo, então eu sei, tudo está separado. Eu tenho toque, então eu sei a bagunça e eu entendo a minha bagunça, certo? E eu deixo tudo espalhado lá. E uma vez eu estava tendo uma reunião com as secretárias do meu distrito, lá em casa, e elas estavam falando justamente sobre isso. Pastor, como é que o senhor monta o seu sermão? Eu estava explicando, inclusive nesse exato momento tem uma pilha de livros na minha mesa, todos abertos exatamente na página que eu sei que eu vou usar para fazer alguma coisa. E se fechar aquilo, lascou. Quando eu subi, minha filha tinha fechado todos os livros. E eu me perdi inteiro. Não fazia ideia de onde eu tinha parado, não tinha começado mais. Então a regra lá é a seguinte: não mexe. E ela pergunta, pai, por que não é para mexer? E eu uso a minha autoridade imperial nesse momento. Porque não. Não é para mexer. E ela não mexe. Agora, eu vou te pegar para Cristo hoje. Vou lá na casa do Esdras jantar. Fica a dica. Ele não precisa dizer para mim, a hora que eu entrar na casa dele, viu? Tem uma estante aqui e você não mexe. Ele não precisa mais me dizer isso. Por quê? Porque eu tenho noção. Eu já cresci, já sou adulto o suficiente para entender que eu não mexo no que não é meu. Então, quem é que precisa de regrinhas na vida espiritual? Quem ainda é criança. À medida que você vai crescendo espiritualmente, o que você vai fazendo? Uma transição de regras para princípios. É isso que Paulo está querendo dizer, quando diz assim, ele sabe o que o amor dita do que é só permitido, do que vai construir uma vida em comunidade, daquilo que simplesmente vai me destacar na comunidade. Porque o indivíduo espiritual não procura holofote individual, ele procura o desenvolvimento do corpo. Não é o eu, somos nós. Essa é a ideia. Pode passar lá. Obrigado. E o homem natural, que é ali do grego psíquicos, por isso que eu traduzi como racional, tá? Então o homem natural lá é o homem psíquico, é o homem que pensa, ok? Então é o princípio da vida física, tá? Não é nada diferente do restante da criação, ou seja, é uma pessoa comum, normal, que vive, respira e anda para frente, tá? Então, é um homem que vive como se não houvesse nada para além da vida física, como se as suas únicas necessidades fossem materiais e ele nem possuísse outros valores, já que ele age e vive por medidas físicas. O que isso quer dizer? Esse cara aqui não é o cara que vive como se não houvesse amanhã, não. Ele é um indivíduo centrado, equilibrado, tem um plano de vida, tem poupança para os filhos, ele tem um projeto, está construindo a sua casa, é um bom empregado, é um bom patrão, é um bom pai, ele é uma pessoa bacana. Mas ele resumiu toda a sua vida, todo o significado da sua vida a esta vida, entende? Para ele, não há uma perspectiva de algo além da nossa vida. Tudo o que ele faz é para que esta vida aqui seja boa, honrada e digna. Por isso que ele é um indivíduo que racional. Você já encontrou com esses caras? Esse cara é o cara que quando você vai falar de Jesus, você vai falar de igreja, alguma coisa assim, quando você vai tentar testemunhar do evangelho para ele, fala assim, não, cara, isso aí é legal, eu respeito quem tem a sua religião. Mas veja, eu sou um cara legal, sou um cara bom, não mato, não roubo, sou honesto, nunca traí minha esposa, nunca traí meu esposo. Já conversou com gente assim? Você considera uma pessoa legal, uma pessoa bacana, honesta, justa? A pergunta é, esse cara é um cara legal? É. Ele é um cara justo? É. Ele é honesto? É. E é isso. Ou seja, ele é uma pessoa normal. Lembra que Paulo diz que esse cara aqui enxerga as coisas de Deus como sendo o quê? Loucura. Para Deus, para ele não faz sentido.
Entende? Então, ele não precisa ser necessariamente imoral ou desonesto, muito pelo contrário. Em muitas ocasiões, ele vai ser uma pessoa absurdamente íntegra e justa e honesta, só que ele tem um código de ética, um sistema de valores pautado em uma perspectiva horizontal, e não em uma dimensão vertical. Agora, o que é o doido aqui? Paulo está dizendo que esse cara está onde? Na igreja. Ele faz parte da igreja. Lembra que Paulo está escrevendo uma carta para quem? Para a igreja de Corinto. Então, esse indivíduo aqui está onde? Ele está na igreja. Eu sei que pode parecer esquisito, porque eu sei, como é que esse cara pode estar na igreja e ser assim? Bem simples. Quem aqui acredita na volta de Jesus? Ok, legal. Você está vivendo como se isso fosse acontecer ou não? Seus planos estão centrados na volta de Jesus ou não? Seu projeto de vida inclui estar lá quando Jesus voltar ou não? Agora vem a pergunta de $1 milhão. Você está mais para o espiritual ou mais para o racional? Não precisa responder, só pensa, porque se você responder, você vai mentir. Mentir no sábado é pecado. Mentir no sábado, no sermão, é pecado dobrado. Então, aí, você quase que perdeu sua chance de ir para o céu agora. Você percebe que muitos de nós vivem um ateísmo cristão? Muitos de nós vivem um ateísmo cristão. O que é viver um ateísmo cristão? É aceitar a ideia de Deus, conceber a ideia de Deus, estudar sobre Deus. Só que na minha biblioteca eu tenho livros de teologia sensacionais de teólogos que são ateus. O cara é ateu e o cara é um teólogo gigante. Tem teólogos clássicos que são ateus. Tem um cara chamado Rudolf Bultmann, que se você estuda teologia sistemática, você obrigatoriamente tem que ler este cara. E ele é ateu. Ateu, no sentido mais estrito da palavra. Tá? E ele tem um livro chamado Jesus. É uma das melhores coisas que eu já li sobre Jesus na minha vida. É interessantíssimo. Só que ele não acredita. Conta-se a história de que um dia ele estava na Alemanha, e ele foi chamado para dar aula numa faculdade na Inglaterra. E durante as celebrações da Páscoa, ele foi convidado para fazer um sermão sobre a ressurreição de Jesus. E ele foi até a igreja e ele fez um sermão sensacional sobre a ressurreição de Jesus. Sensacional. E um dos seus alunos estava assistindo. E no final do sermão, o aluno puxa ele pelo braço e fala assim: mestre, foi lindo o seu sermão, mas o senhor não acredita nisso. Aí ele virou para o aluno e disse assim: eu não, mas eles acreditam. Ou seja, para ele, Jesus é o quê? Uma personagem. E a Bíblia é o quê? Literatura. E você pode estudar a Bíblia como literatura. É muito legal, inclusive, você fazer isso. Agora, e a sujeição à vontade de Deus? Entende o que define a diferença entre alguém que é espiritual de alguém que é racional? O indivíduo que é espiritual, ele não só acredita em Deus, mas ele é o quê? Conduzido por Deus. Agora, o indivíduo que é racional, ele pode até acreditar em Deus, mas ele é conduzido por quem? Pela sua mente, pela sua consciência, pelos seus planos, pelos seus objetivos de vida. Ele não é guiado por Deus. Por isso que eu digo que é um tipo de ateísmo cristão. É maluquice, entendeu? Porque ele acredita com a sua cognição que Jesus existe, mas a sua vida, não. O seu cotidiano não inclui a pessoa de Jesus. Não inclui uma convivência com Jesus. Por isso que Jesus diz, olha, o mundo não pode receber o Espírito Santo, por quê? Porque não o conhece, porque não convive com ele. É um assunto só. É teórico. Não faz parte. Então, o que eu quero ajudar você a enxergar na sua vida neste final de semana
Em quais episódios da sua história Jesus esteve realmente presente, não como um objeto de estudo, mas como uma pessoa, como uma companhia na tua jornada? Quando ele foi decisivo nas tuas escolhas? Quando ele realmente palpitou na tua vida? É isso que eu quero que você vasculhe agora na tua história. Quando foi que você realmente entendeu que você fez a vontade de Deus para a sua vida? Quando você tomou uma decisão orientado por Ele. Isso é espiritualidade. Não é ler a Bíblia toda hora e todo dia. A parada legal é que se você for alguém orientado por Deus e conduzido pelo Espírito Santo, o que você vai sentir vontade de fazer? Buscar instrução na palavra dele, isso é óbvio. Entende? Agora você pode muito bem estudar a Bíblia sem se submeter a ela. Muitos de nós fazem isso, inclusive. Muitos de nós fazem isso. Né? Chesterton vai dizer o seguinte: psicologicamente esse homem está à mercê da sua própria feitura, de se ajustar aos vereditos dos outros em um ambiente normal. Então, muitos de nós estão se conformando em ser pessoas normais, quando Deus nos chamou para ser extraordinários. Isso não tem nada a ver com coaching, tá? Não é isso. Mas Deus não nos tirou de onde tirou, Deus não nos remiu do jeito que remiu, através do sacrifício de Jesus, para que nós fôssemos simplesmente pessoas normais. De pessoas normais o mundo está cheio. O que Deus precisa agora é de um povo que seja realmente especial, que faça a diferença no mundo, que passe pela história das pessoas deixando um rastro, deixando marca, mas marca boa, rastro bom. Sabe que a história de Abraão me chama a atenção, porque diz a história que em todo lugar que Abraão passava, ele construía um altar. Em todos os lugares pelos quais Abraão peregrinou, ele construiu um altar. E a Sorate diz no livro Patriarcas e Profetas que depois de muitos anos, peregrinos que conheciam Abraão, pessoas que conheciam Abraão, voltavam até aqueles altares para sacrificar a Deus. Só que o final da história que me chama a atenção, ela diz assim, que eles voltavam até aqueles altares para sacrificar a Deus, porque eles se lembravam de Abraão, não porque eles se lembravam de Deus. Entende? Eles se lembravam de Abraão, e porque eles se lembravam de Abraão, eles voltavam aos altares que Abraão edificou para sacrificar a Deus. Isso é sensacional. O propósito de vida de todos nós deveria ser, olha, todas as vezes que as pessoas recitarem o meu nome, a figura de Deus vem à mente delas, a imagem de Jesus. Se no dia em que alguém lembrar de você, e a figura que vier à mente dela foi a figura de Jesus, você venceu na vida. Você cumpriu o seu propósito. O problema é quando as pessoas não se lembram de Deus ou se lembrar de nós. Ou, se lembram de Deus, se lembram de um Deus estranho, um Deus esquisito, um Deus mau. Aí é pior ainda. Em outras palavras, meus queridos, a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente, de um cristão, é ele passar pela história dos outros sendo irrelevante. Por isso o título da nossa sériezinha junto aqui é Úteis. Essa é a ideia. Porque a maior desgraça que pode acontecer na vida de um filho de Deus é ele passar pela história de alguém sendo inútil, sendo irrelevante, sendo alguém sem significado. Isso é fracasso. Isso é fracasso. Moody vai dizer o seguinte: o homem natural é dominado pelo princípio da vida física, ou seja, assim como o ouvido humano não pode perceber as ondas sonoras do rádio, ou um cego pode apreciar uma pintura, assim é o indivíduo que não recebeu a graça. Ele não entende as obras da graça. Para ele é estranho. Por isso que Paulo fala, para ele as coisas de Deus são loucura. Loucura. Para ele não faz sentido abdicar de um dia da semana, só porque está escrito em algum lugar que Deus falou, olha, esse dia eu queria passar com você. Para ele tem que ter alguma explicação científica, tem que ter alguma razão biológica. É daí que a gente tira a história do João de Barro que vai descansar no sábado. Já viu essa história? E aí, porque olha, o sábado é tão especial que o João de Barro ele não faz a casinha dele no sábado, ele descansa. Eu já vi padre falando que o João de Barro não faz isso ao domingo, então
Temos denominações entre o João de Barro, né? Então o que acontece? A gente tem que arrumar argumento científico, respostinha científica para tudo, porque daí faz sentido, né? Eu não estou dizendo que a nossa fé não precisa ser acurada, mas será que esse é o fator determinante para eu acreditar naquilo que eu acreditei? Aí é um problema, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pode passar. Obrigado. E o homem carnal, para a gente encerrar? Bom, nesse texto a palavra sarx ali é usada para se referir àqueles que levam uma vida à parte de Deus. Esse é o cara que enfiou o pé na jaca mesmo. Ele é o rebelde, entendeu? Ele é aquele que sabe que Deus existe, sabe do que Deus gosta e deliberadamente faz ao contrário. Tá? É o revoltadinho. Eu estava nessa aqui. Tá? Eu estava nessa aqui, tipo, bem nessa aqui. Eu tinha uma banda de black metal quando eu estava nessa fase aqui. Eu era o vocalista. Tipo, era divertidíssimo. E eu adorava quando tinha vigília na igreja que minha mãe frequentava. Eu morava na rua da igreja, tipo umas 4 casas para baixo da igreja. E quando tinha vigília, às 5 horas, 4 horas da manhã, eu gostava de ir tudo de preto. Meu cabelo era tipo por aqui assim, minha barba era por aqui assim, tudo de preto, sobretudo, calça de couro, bota por fora, espinho por tudo quanto é lado. E às 4 horas da manhã eu ficava lá na frente da igreja. Assim. Só para ver quem saía. Eu era a alegria do pastor, cara, porque quando eu chegava na igreja, o pastor tinha certeza que a vigília ia até às 6 da manhã, porque ninguém saía dentro da igreja. Ninguém saía. E eu achava legal, porque na verdade eu só ia buscar minha mãe, entendeu? Porque eu não queria que minha mãe descesse sozinha no escuro, só isso. Mas o pessoal ficava lá dentro, assim, tipo, apavorado. E eu brincava com a minha mãe e falava, mas eu que estou em território inimigo, por que vocês estão com medo, né? Porque a gente é maluco, mas é isso aí. Muito obrigado. Olha só, esse texto, apesar de estar ali, eu queria que você destacasse ele na sua Bíblia. Se você está com a Bíblia física aí, se você não está com a Bíblia física, não tem problema, copia e cola, coloca num grupo de WhatsApp, que nem eu, que eu tenho um grupo meu, sozinho, porque eu me basto. Então, eu tenho um grupo sozinho lá, que eu coloco as minhas coisas, tá? Então, copia e cola esse texto lá, guarda esse texto para você. Ele é o resumo de tudo que a gente estudou hoje. Ele diz assim, ó, porque os que se inclinam para a carne, Romanos capítulo 8, versos 5 a 9, tá? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois ele não está sujeito à lei de Deus. Então, percebe que o indivíduo espiritual é aquele que está sujeito a Deus, e à palavra de Deus, e à influência de Deus. O indivíduo racional é aquele que não está nem aí, e em algum momento ele vai andar alinhado com a palavra de Deus, mas não porque ele quer, e sim porque ele entende que aquilo é uma coisa interessante de se fazer. Ele pode nem conhecer a palavra de Deus, mas instintivamente, pelo seu senso de certo e errado, ele vai se alinhar com a palavra de Deus. Esse é o cara racional. Agora, o carnal é aquele que conhece a palavra de Deus e deliberadamente faz o que ela não manda fazer. Ele se opõe a ela. Tá? Essa é a ideia. Pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Por quê? Porque nós só nos sujeitamos à lei de Deus a partir do momento que nós nascemos do Espírito. Essa é a ideia. Tá? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E agora olha a quantidade de conjunção adversativa que tem aqui, ó. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Você percebe que nós só nascemos para o reino de Deus a partir do momento que nós nascemos do Espírito. É só a partir desse momento que nós realmente nascemos para o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é dele. Por isso Jesus fala tão incisivamente para Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito,
de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Pergunta para você ir para casa hoje: você nasceu do Espírito? Você está vivendo no Espírito? Você é daqueles que conhecem Ele? Lembra que Jesus faz essa distinção? Ele diz assim: o mundo não pode o receber. Por quê? Porque não o conhece. Mas assim, mas vós o conheceis, porque Ele está convosco e Ele habita em vós. Essa é a grande diferença. Pode passar. Resumindo, uma vida carnal é aquela vida vivida em busca de seus próprios interesses, independente de Deus, em contraste com viver segundo as orientações do Espírito. Viver segundo a carne é viajar para dentro de um beco sem saída que termina na morte. Já viver segundo o Espírito é entrar na vida. E uma igreja que é rebelde contra o Espírito Santo, e uma igreja que não se sujeita ao Espírito Santo, como é que prospera? Não prospera. Ela não prospera. Ela não frutifica para o reino de Deus. Qual é o problema que nós temos em mãos, meus amigos? É que na carta à igreja de Laodiceia, nós temos uma advertência do Senhor Jesus. Quando ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Você já viu alguém batendo lá de dentro? Quem bate está do lado de fora. Esse texto nunca foi apelo para batismo. Nunca foi apelo para batismo. Ele está escrevendo para a igreja, como é que pode ser apelo para batismo? No fundo, o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia é: vocês me tiraram de dentro da minha igreja. Eu não estou mais aí. Mas eu estou batendo. E se alguém abrir a porta e me deixar entrar, eu revoluciono esse lugar. E eu mexo em tudo. E vocês vão fazer coisas que vocês não têm ideia de que seja possível fazer. Não foi o que ele disse para os discípulos? Vocês estão admirados com o que vocês estão me vendo fazer? Vocês vão fazer coisas ainda muito maiores. Basta a gente abrir a porta e dizer para Deus: Senhor, esta casa é a tua casa, é a tua igreja. Ela ainda se chama pelo teu nome, e este é o teu povo. Aí eu tenho certeza que a promessa de Jesus vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra este lugar. Porque aqui nós temos um rei que está sentado no seu trono, cuidando de todo o seu povo e da sua casa. O que a senhora te diz? Testemunhos para a Igreja, volume 8, ela diz assim: quando o Espírito Santo controlar a mente de nossos membros da igreja, o resultado será na igreja, na linguagem, no ministério, na espiritualidade, mais alta norma do que agora existe. Os membros da igreja serão refrigerados pela água da vida e os obreiros, trabalhando sob as ordens de um único líder, o próprio Cristo, revelarão o seu mestre no Espírito, nas palavras, nos atos, e animar-se-ão mutuamente para avançar no glorioso trabalho de finalização em que nos empenhamos. Haverá substancial aumento do quê? De unidade e amor. Haverá substancial aumento de unidade e amor, tá? Que testificarão para o mundo que Deus enviou seu Filho para morrer pela redenção dos pecadores. A verdade divina será exaltada, e ao brilhar como uma lâmpada acesa, compreendê-la-emos com muito maior clareza do que agora temos. A última oração de Jesus, antes de ir para o Getsemane, foi uma oração pedindo para que a igreja fosse unida. Diz assim: rogo, Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Eu neles, tu em mim, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Quando nós formos um corpo, verdadeiramente um corpo, nós testemunharemos para o mundo quem é o dono dessa igreja. Até lá, ainda é longe Canaã. Não sou profeta nem filho de profeta, mas eu sei que você vai ter uma tentação. Você vai começar a olhar e falar assim: quem que é carnal, quem que é espiritual aqui, quem que é racional? Teu radar vai ligar, entendeu?
E aqueles mais piedosos ainda vão falar assim: fulano tinha que estar aqui hoje. Ah, tinha. Tá bem que está gravado, vou mandar o link para ele, né? Então, hoje, você não vai fazer isso, tá? Tira isso da sua mente. Porque o que Deus falou nessa noite, Ele falou para você. Quem é carnal? Quem é espiritual? Quem é racional? Isso é uma coisa que você vai descobrir diante do espelho. Você vai olhar para o espelho essa noite e falar assim: quem é que está refletido ali? Alguém espiritual? Alguém racional? Alguém carnal? É você e Deus que saberão a resposta. E é você e Deus que saberão o caminho que vocês vão precisar trilhar a partir de agora. Continuamos amanhã. Tá bom? Tem mensagem musical? Então tem. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz
de paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão. Novo sol, sua luz traz direção. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Bom, agora que a gente já entende um pouquinho mais sobre uma vida espiritual, a gente está abrindo caminho para falar sobre serviços espirituais agora, que nós chamamos de ministério. Esse é o nosso papo de amanhã. Tá? Então, feche os olhos. Senhor Deus, nós agradecemos por toda a instrução que vem da Tua Palavra. Agradecemos, Pai, porque temos andando conosco a pessoa do Espírito Santo e habitando em nosso coração para nos trazer para mais pertinho de Ti. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, para que a nossa vida seja preenchida pelo Espírito Santo, para que ela transborde graça, a ponto de contagiar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que através da nossa vida, Pai, as pessoas Te conheçam, que elas sejam apresentadas a Jesus Cristo através do nosso trabalho, dos nossos esforços, do nosso testemunho. Para isso, Pai, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente através do trabalho do Espírito Santo. Que a Tua Palavra guie os nossos passos, que ela realmente seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, gente. Obrigada, pastor. Obrigada,